Bom dia, vamos começar mais uma aula. Essa é uma aula extremamente importante sobre doença inflamatória pélvica, a considerada famigerada DIP, doença inflamatória pélvica. Nós vamos começar falando para vocês, primeiramente eu sempre gosto de comentar que essas aulas são aulas que eu faço para os meus alunos da Faculdade de Medicina. Nós temos que falar a importância que é essa doença, a importância que é nós diagnosticarmos essa doença e tratarmos ela nas pacientes, principalmente nas mulheres jovens. Por quê? Nós sabemos que 90% dessa patologia da DIP é causada por agentes sexualmente transmissíveis. Ou seja, se você usa a camisinha, existe uma baixa probabilidade de você desenvolver DIP. Ela pode ser tanto monoetiológica ou polimicrobiana. Eu posso ter apenas uma bactériazinha conseguindo causar ela ou várias bactérias juntas causando essa doença inflamatória. Ela tem uma baixa mortalidade, que é uma coisa que deixa a gente bem tranquila, ou seja, dificilmente uma mulher vai morrer por essa patologia. Porém, ela traz algumas complicações, são complicações importantes, como dor no pé da barriga, que é dor embaixo do ventre, dor na relação sexual, infertilidade. Então, não é uma patologia que ela não traz consequências sérias. Para nós mulheres, e principalmente mulheres jovens, porque se nós formos observar, 70% dos casos de doença inflamatória pélvica acometem mulheres com 25 anos, em torno dos seus 25 anos de idade, ou seja, mulheres jovens. Priscila, por que isso? Por que mulheres jovens? Por quê? É nessa faixa de idade, abaixo dos 25 anos, que nós temos um comportamento de risco. Nós vamos ter mais um número de parceiro, vários namorados, às vezes não tem um parceiro fixo. Então nós falamos o quê? Que a mulher que tem múltiplos parceiros, ela tem de 4 a 6 vezes mais chance de desenvolver DIP. Nós também temos que lembrar que, uma vez que essa mulher teve uma DIP anterior que foi tratada, ela ainda assim ela tem um risco de 2 a 3 vezes maior de ter outra infecção pélvica. Priscila, por que isso? Porque se ela pegou a patologia uma vez, ela pegou a bactéria uma vez por não usar preservativo, por ter um comportamento de risco, existe uma grande chance de que ela mantenha esse comportamento. Então, isso não vai ser uma coisa fácil de ser mudada. Então, ela tem uma chance até 3 vezes maior de ter outro episódio de inflamação, doença inflamatória. Priscila, o anticoncepcional. O que a gente tem que lembrar? Mulheres que usam anticoncepção, Priscila, elas têm mais chance para DIP? Sim. Por quê? Porque nós confundimos. O fato de nós usarmos um método contraceptivo hormonal e saber que eu não vou engravidar, me isenta do uso do preservativo. Então eu falo, eu não vou engravidar mesmo, então eu vou ficar sem camisinha. E aí isso, a gente tem que lembrar que o anticoncepcional, ele não protege nós mulheres de doenças sexualmente transmissíveis. Eles não protegem nós contra o gonococcus, não protegem nós contra a clamídia, nem outras, digamos, patologias. E a gente tem que lembrar que nós também não podemos ter um aumento da infecção pélvica após manipulação, ou seja, de 12 a 14% após inserção de DIU, após procedimento de aspiração uterina, só que isso geralmente acontece até 4 a 6 semanas após o procedimento. Então, doutora, eu coloquei um DIU há 2 anos, ele vai me causar infecção pélvica? Não, não é isso. É o procedimento que aumenta a manipulação do útero ali, pode aumentar a chance de você ter entre 4 e 6 semanas após essa manipulação. Então, é uma das complicações mais importantes que a gente tem quando nós relacionamos com DSTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? E é um sério problema de saúde pública. Priscila, no Brasil, qual que é a incidência? Nós não sabemos a incidência de infecção pélvica. Por quê? Não é um problema de saúde diagnosticado com tanta frequência e não é notificado. Então, os dados se perdem, nós não sabemos a real incidência dessa patologia aqui no Brasil.
O que nós temos que lembrar? O que é DIP? O que é a doença inflamatória pélvica? Nada mais é do que um processo inflamatório da pelve, ou seja, aquele micro-organismo causador, seja ele o gonococo, seja a clamídia, seja esse micoplasma, uma série de micro-organismos, eles se propagam dentro da pelve. Eles conseguem ascender da vagina para o colo, para o endométrio, para as tubas, peritônio e estruturas adjacentes. Então, eles provocam uma inflamação na pelve como um todo. E aí a gente fala, qual é essa via de propagação? A gente chama de via canalicular. O que é isso? O micro-organismo nada mais faz uma ascensão pelos canais mesmo. Canal vaginal, canal do colo do útero, cavidade do endométrio, os canais da tubas, até cair dentro da cavidade abdominal. E vamos falar então um pouquinho da epidemiologia. Nós sabemos que nós não temos ao certo epidemiologia, a incidência disso no Brasil, mas estima-se que a clamídia ela esteja infectando em torno de 10% das mulheres entre 15 e 25 anos de idade. Alguns estudos falam que essa porcentagem é até maior, que chega a 18% das mulheres entre 15 e 25 anos de idade estão infectadas com clamídia. A gente sabe que de 1 em cada 5 casos de DIP acontecem em mulheres com menos de 19 anos de idade, ou seja, em adolescentes. E que essas mulheres entre 17 e 21 anos têm 2 vezes mais chances de desenvolver infecção pélvica, doença inflamatória pélvica. Adolescentes têm um risco 5 vezes maior. E elas geralmente relatam essa dor pélvica crônica após 7 anos. Ou seja, doutora, eu me infectei, estou tendo uma dor, estou tendo todos os sintomas da doença inflamatória pélvica, mas está tranquilo, eu estou tratando. Não, geralmente a dor crônica, ela vem 7 anos depois do diagnóstico de DIP. Então, assim, às vezes a gente pega aquela paciente que está ali com seus 30 anos de idade, doutor, eu tenho uma dor no pé da barriga, uma dor na relação sexual, uma dor que não melhora, uma dor importante, e aí você vai tentando buscar, você já teve infecção, já te passaram muitos antibióticos, dor, tentando buscar essa história de infecção pélvica. E quais são os fatores de risco? Eu já falei aqui alguns, né? Ou seja, a idade, né? A adolescência, principalmente voltada a comportamentos de risco, ou seja, o comportamento sexual é um grande fator de risco, porque se o comportamento sexual é um comportamento de risco, sem uso de preservativo, com múltiplos parceiros, a gente aumenta o risco de infecções sexualmente transmissíveis. Aqui nós colocamos a questão do baixo nível socioeconômico, pela dificuldade mesmo, às vezes, de acesso, de entendimento, até às vezes mesmo de tratamento dessa infecção, demora de diagnóstico, a história prévia ou a atual de infecção sexualmente transmissível, que é o que a gente já comentou. Então, se a paciente já tem um histórico de outras infecções sexualmente transmissíveis, isso já remete que ela tem esse comportamento de risco. O uso de DIU, ele é considerado um fator de risco de 3 a 5 vezes maior para desenvolver DIP. Priscila, lembre bem, gente, eu sou extremamente apaixonada em DIU. Então, não é o DIU que causa a infecção. Se a paciente tiver uma cervicite, que já é uma inflamação no colo do útero, na hora de colocar o DIU, eu posso levar essa bactéria para dentro da cavidade. Ou seja, eu facilito o caminho dela para dentro do útero e aí aumenta a chance de infecção pélvica. Então, se essa paciente não tem cervicite, se essa paciente não tem essas bactérias no canal vaginal, o DIU, ele não vai interferir em nada. Eu brinco e falo, coitadinho do DIU tá lá quietinho. Ele é feito de plástico com metal, a bactéria não vive lá nele, a bactéria não reproduz, ela não faz o DIU uma casinha. Então, na verdade, isso daqui, o risco é pela manipulação, pelo procedimento de inserção do DIU. E vamos lá, quais são esses bichos? Que bichos são esses que causam essa patologia? Nós temos 2 principais,
que é a Neisseria gonorreia, que é a bactéria causadora da doença da gonorreia, e temos a clamídia, que é uma bactéria causadora de cervicite, de inflamação de colo. Essas são as duas principais. Porém, nós podemos ter outros patógenos que a gente chama de endógenos, que são patógenos nossos, que às vezes vivem no nosso próprio corpo, que vão junto com essas bactérias ajudarem na doença inflamatória pélvica. Aí a gente pode ter bactérias anaeróbias, a gente pode ter gram-negativos, o micoplasma, streptococcus, a gardnerella. Vocês sabem, a gardnerella faz parte da vaginose, são bactérias totalmente habitáveis na nossa flora vaginal. O Haemophilus influenza, ureoplasma, bacterióides, a Escherichia coli e também uma outra bactéria que é o citomegalovírus. Ó, um vírus, né? Que é o citomegalovírus, que pode estar associado à formação da doença inflamatória pélvica. Vocês entenderam, gente? Peraí. Citomegalovírus é vírus, viu? E como que isso acontece, então? Agora vamos falar sobre a parte da fisiopatologia, né? Eu falei para vocês anteriormente da via canalicular, que a bactéria tem que vir da vagina e fazer o processo de ascensão. Colo, útero, tubas, cai ali no ovário e no peritônio. Então, como que isso funciona? Eu tô lá, minha paciente, ela tem uma cervicite, dando exemplo, por exemplo, com clamídia. Ela pode também ter uma gonorreia, a Neisseria está lá presente. Isso está no colo do útero. Então, a gente sempre fala que na época da menstruação ou logo após a menstruação, o colo do útero, o orifício, ele se abre. Então, existe uma maior facilidade de ascensão dessa bactéria. Então, ela sobe pelo canalzinho do colo e vai para o endométrio. Por quê? Porque nesse período, a gente tem uma mudança do muco cervical. E essa mudança do muco cervical permite que essa bactéria chegue ao endométrio. Uma vez que ela chegou no nosso endométrio dentro do útero, ao invés de cervicite, eu vou causar agora também o quê? Endometrite, que é a inflamação do endométrio. E aí, essa endometrite, muitas vezes, a paciente ela vai ter o que de sintoma? Ela vai ter escapes, pequenos sangramentos, ou às vezes um aumento do fluxo menstrual, e muitas vezes isso passa despercebido. A paciente chega para mim e fala, doutora, de repente eu comecei a ter escapes. Não, tem uns 2 meses, a minha menstruação parou, mas eventualmente fica vindo algum escape, ou meu fluxo menstrual aumentou um pouco, piorou, estou com um pouco de dor. Muitas vezes são sintomas inespecíficos. Aí a gente olha e passa despercebido. Então o que acontece? Esse sangramento menstrual, ele é alcalino. Por o sangue ter um pH alcalino, ele é um meio de cultura. E ele facilita o desenvolvimento dessas bactérias dentro do útero. E aí, na sequência, vai acontecer o quê? Nós já subimos. Vagina, né? Os micro-organismos ascenderam com auxílios, né, da cervicite, passou ali dentro do colo, chegou no útero, inflamou o endométrio e agora o quê? Via canalicular, mais uma vez, ele chega na tuba uterina. E uma vez que ele chega nas trompas, né, na tuba uterina, ele vai fazer uma reação tecidual. E ali ele vai formar pus, vai ter um conteúdo purulento mesmo, como se fosse o organismo tentando destruir essa bactéria, células de defesa junto com as células de bactérias, e aí produz o pus. É fácil, se a gente machuca ou tem uma espinha, não é o nosso próprio organismo tentando nos defender? Essa produção de pus, esse conteúdo purulento, é como se fosse o nosso organismo lutando contra essas bactérias. Só que a nossa trompa, ela não é feita para armazenar líquido, ela não é feita para ter conteúdo purulento. Por quê? Ela tem microcílios que fazem com que o óvulo ande nela. A partir do momento que eu acumulo líquido nessa trompa, eu diminuo a função da minha trompa. E aí a gente vai vendo a gravidade com que um processo inflamatório que estava lá no colo, ele vai se tornando. Então, esse conteúdo purulento, ele vai fazer o quê? Ele vai
ser muitas vezes, além dele atrapalhar o funcionamento das fímbrias, essas fímbrias acabam fazendo com que esse conteúdo purulento caia das trompas dentro da cavidade abdominal, que é entrando para dentro do peritônio pélvico. Ou seja, a gente vai passar a desenvolver agora uma pelve peritonite, uma inflamação do peritônio na pelve, aqui no baixo ventre. E o maior acúmulo desse líquido é no que nós chamamos fundo de saco de Douglas, que é ali atrás do útero, lá no fundo eu brinco que eu falo assim, é no fundinho do abdômen, como se fosse o fundo da vagina encontrando o fundo do útero. E aí o que acontece? Se esse processo inflamatório está bem ali atrás, é a região onde o pênis bate na relação sexual. Então essa paciente, ela começa a desenvolver agora uma dor na relação sexual. Doutor, eu não suporto, quando o pênis do meu marido bate lá no fundo, eu quero morrer de dor, dói muito. Inclusive, quando nós, médicos, vamos fazer o exame físico, nós precisamos fazer toque vaginal. Quando nós tocamos nessa região ou mobilizamos o útero, a paciente chega e grita de dor. Nós até chamamos, grito de Douglas, que é um teste que é feito para a gente fazer o diagnóstico de DIP. E aí, o que vai acontecer? Eu estou com um processo ali infeccioso, purulento, em toda a minha pelve, E aí o intestino, o epípleo, ele vai tentar bloquear, inclusive bloquear que esse líquido purulento que está saindo das trompas pare de sair. E aí ele bloqueia isso. Quando ele faz esse bloqueio, nós formamos o que nós chamamos de complexo tubo ovariano. Ou seja, é uma formação de líquido entre a trompa e ali no ovário bloqueada. Por que o organismo faz isso? Ele tenta bloquear a infecção para ele resolver o problema. Ou seja, com o passar do tempo, o organismo mata essa bactéria, digamos assim, para auto-esterilizar esse líquido. Ou até mesmo nós diagnosticamos, vamos supor, diagnosticou agora paciente com muita dor, febre, nós entramos com antibióticos, tratamos o processo, e aí aquele líquido que estava acumulado nas trompas, muitas vezes, ele se torna um líquido estéril, digamos assim, sem a presença mais das bactérias. E aí ele forma uma massa que a gente chama cística. Não é mais aquele pus, é um conteúdo líquido, a gente fala que é até um conteúdo citrino, meio amarelo, e aí a paciente passa a desenvolver o que nós chamamos de hidrossalpinge, água nas trompas. Ou seja, essa trompa, ela vai perder a sua função. A partir do momento que ela tem esse líquido acumulado lá, ela não consegue mais fazer o trajeto do ócito. Então, o que vai acontecer? Essa paciente provavelmente vai ter um problema de fertilidade. E aí a gente vai tentar fazer o quê? Nós vamos tentar estadiar em qual desses graus, em qual desses níveis a minha paciente encontra. Então, a gente tem os níveis que nós chamamos de 0, que é ali na cervicite, onde a bactéria está ali de fora do colo, é bem mais tranquilo de tratar. Nós temos o nível 1A, quando essa bactéria chega no endométrio. 1B, quando ela chega nas trompas, porém ainda não tem a inflamação do peritônio. 2, quando eu tenho a inflamação das trompas e inflamação no peritônio. 3, eu já tenho secreção purulenta, na trompa e o abscesso tubo-ovariano, ou seja, aquele complexo tubo-ovariano. Ele se formou ali na região. 4A é quando esse abscesso ele vai ficando tão grande que ele rompe, e ele rompe, todo esse líquido vai para a pelve. Isso aqui são os casos mais graves, onde as complicações são muito importantes para a mulher. E aí, o 4B, quando a mulher passou por essas fases e de repente você diagnostica a hidrossalpinge. Já aconteceu muito comigo de paciente chegar no meu consultório, fazer exames de rotina, vamos fazer um ultrassom, alguma coisa, e ela já vem com o diagnóstico, com a suspeita, de hidrossalpinge. Ou seja, em algum momento anterior, ela passou por todo esse processo inflamatório pélvico.
E aí, vamos lá agora aprender como que nós vamos diagnosticar essa patologia. A gente pode, muitas vezes, até mesmo fazer diagnóstico clínico. Ou seja, eu preciso de alguns critérios maiores e outros critérios maiores. O que eu preciso no meu diagnóstico? De 3 critérios mínimos e pelo menos só um pouquinho. Para a gente concluir o diagnóstico, nós vamos ter que ter o quê? A somatória de 3 critérios, digamos assim, mínimos, acrescidos de pelo menos um dos adicionais. Então, critérios mínimos que a gente fala aqui são os critérios maiores. Eu preciso que a minha paciente tenha dor embaixo do ventre espontânea, ela está sentindo a dor aqui embaixo do ventre, que ela tenha dor, a palpação anexial, ou seja, dor quando eu tento palpar a região dos ovários, e dor, a mobilização cervical, que é o exame feito no toque. O paciente vai ter dor, grito de Douglas positivo. Eu preciso desses critérios associado de pelo menos um critério adicional, que é o quê? A paciente está com febre, aumento de temperatura, a presença de uma secreção vaginal ou cervical anormal, ou mesmo exames de sangue com VHS e PCR aumentados quando eu já estou suspeitando dessa patologia. E muitas vezes o isolamento de gonococo ou clamídia no material endocervical, seja ele por um exame de prevenção ou seja mesmo por uma cultura de secreção vaginal para tentar fazer esse diagnóstico. E aí o que acontece? O grande problema é que muitas vezes essa patologia ela tem um padrão que nós digamos assim, subagudo e oligossintomático. Então, muitas vezes a paciente chega com queixas difusas. E aí a gente muitos médicos acabam não pensando nessa patologia. E a gente tem que lembrar o quê? Que a dor abdominal, ela é um sintoma obrigatório. Nós não podemos falar de infecção pélvica se a paciente não tem queixa de dor embaixo do ventre. A intensidade dessa dor é variável. A dor que eu sinto não necessariamente é a dor que você sente. Então não dá para ter um valor, a paciente tem que ter nível de dor outro. Não dá, porque essa dor ela é variável. E aí os sintomas clínicos. A dor ela se apresenta muitas vezes de forma discreta. Muitas vezes não suscitando a suspeita diagnóstica que eu falei para vocês. Muitas vezes a paciente chega com sintomas vagos e o médico ele não desperta para um processo infeccioso na pelve. E aí nós vamos para o nosso exame físico. Então nós precisamos fazer um exame físico geral dessa paciente, precisamos ver temperatura, precisamos fazer palpação do abdômen, bilateral, saber se essa paciente tem dor na descompressão, se ela tem defesa abdominal, todo o exame físico geral. E aí nós passamos para o nosso exame ginecológico, que é o exame especular. É de extrema importância avaliar a secreção vaginal. Às vezes, no exame especular, nós já vamos verificar a presença de secreção purulenta, de sangramento, um colo que nós chamamos de friável. Você vai colher o exame de prevenção quando você encosta o material no colo do útero, já está minando sangue, coisa que não é frequente. E isso já nos desperta para, tem alguma coisa errada aqui. E aí nós vamos juntando, digamos assim, fatores. A paciente chegou para mim reclamando que estava com muita dor no pé da barriga, dor na relação sexual, e aí eu examino, vejo um corrimento purulento, vejo um colo friável, eu já vou tendo subsídios para pensar nessa patologia. E aí nós vamos fazer o toque vaginal, ou seja, essa paciente ela vai ter dor quando nós mobilizamos o colo, ou ela também vai ter dor na região anexial dos ovários. Muitas vezes nós chegamos a encontrar uma massa, ou seja, aquele complexo tubo ovariano está tão grande que muitas vezes nós palpamos ele no exame físico mesmo. E aí, Priscila, então, eu posso pedir alguns exames complementares? Pode, você pode pedir hemograma, até mesmo porque nós precisamos fazer diagnósticos diferenciais com doença inflamatória pélvica. Então, nós precisamos urgentemente pedir o quê? Um beta-HCG, para eu afastar se isso não é uma gravidez, inclusive se não é uma gravidez ectópica, né, nas trompas.
Preciso do hemograma, exame de urina, que a gente falou, VHS, PCR. Eu posso fazer uma cultura da minha secreção vaginal para os principais patógenos, né? Gonococo, clamídia, micoplasma. Posso também pedir grã da secreção vaginal e posso fazer o exame a fresco dessa secreção vaginal. Tudo isso para me ajudar, me dar mais subsídio nesse diagnóstico. Eu também tenho como arsenal o ultrassom endovaginal. Muitas vezes, nesse exame, o ultrassonografista ele consegue me descrever a presença de alteração das tubas, porque vocês sabem que a tuba uterina ela não é visualizada no ultrassom quando ela está normal. Nós visualizamos o útero e visualizamos os ovários. Porém, quando nós temos essa patologia, eles podem conseguir visualizar um espessamento da parede tubária. Ele pode ver também septos na tuba, o sinal da roda dentada, que ele faz um corte transversal da tuba e percebe esse, como se fosse uns dentinhos, né? A presença de líquido e espessamento tubário, ou mesmo o abscesso tubo-ovariano. Ele vai encontrar uma massa paranexial ali, uma massa com septos, uma massa com líquido, uma massa tubular, e ele vai descrever isso pra gente no ultrassom. Podemos também lançar mão de ressonância, caso ainda na dúvida se realmente é um abscesso, se realmente é uma hidrossalpinge. Às vezes a gente acaba complementando com uma ressonância pélvica. Para quê? Para a gente fechar esse diagnóstico. Em alguns casos, a laparoscopia, ou seja, que é um exame por vídeo, né? Que nós vamos entrar com uma câmera e avaliar toda a parte abdominal dessa paciente. Então, aqui para vocês verem, são imagens de uma massa já anexial, a presença de líquido aqui na tuba. E nessa imagem aqui, nós temos a presença de líquido em fundo de saco. Nós temos o útero aqui e em fundo de saco, a presença de líquido livre em fundo de saco. Aqui é uma foto para a gente ver por vídeo laparoscopia. O que acontece aqui? Existem alguns sinais. Nessa foto menor, vocês vão ver que há aderências. Tá vendo? A gente consegue ver aderências, que são de processos infecciosos. E nessa fotinha maior, a gente chama de o beijo dos ovários, né? Os dois ovários, eles estão voltados e aderidos aqui para a posterior. Nós conseguimos ver as fímbrias avermelhadas, inflamadas. O útero aqui. Então, isso daqui é muito fidedigno de infecção pélvica, ou seja, aquele processo inflamatório ele causa aderência e faz com que os ovários fiquem aderidos aqui na parte posterior. Outro sinal na videolaparoscopia que nós conseguimos fazer o diagnóstico de uma infecção é a síndrome de Pitt-Hurst, ou seja, são pequenos abscessos na parte hepática. Quando nós vamos fazer uma cirurgia de vídeo que a gente verifica isso daqui, nós sabemos que essa paciente teve uma infecção abdominal. Tá? E aí nós temos que fazer diagnóstico diferencial com o quê? Já falei para vocês, gestação ectópica, aborto cético, que é aborto infectado, com endometriose, cisto de ovário roto ou cisto de ovário grande, torção de anexos e patologias que não são ginecológicas, como apendicite, diverticulite, colite ulcerativa, infecção de urina, litíase renal. Tudo isso entra no nosso diagnóstico diferencial da dor pélvica e dor pélvica crônica. E quais são as complicações que essa patologia pode ter? Gestação ectópica. Lembra que eu falei para vocês que o líquido nas trompas atrapalha o funcionamento das fímbrias? Então, se essa paciente às vezes consegue engravidar, muitas vezes esse óvulo ele pode não conseguir fazer a sua motilidade adequada e parar ali na trompa. A gente vai ter o abscesso pélvico, nós podemos ter DIPs recorrentes ou mesmo DIP crônica, a infertilidade, uma dor abdominal constante, né? Como vocês viram na cirurgia por vídeo, aderências pélvicas das mais diversas. E aí a gente pode ter
nesses casos, podem levar a paciente a fazer uma esterectomia de tanta dor na relação, de tanta dor pélvica, como se o problema estivesse no útero. Essas pacientes podem entrar em depressão. Por quê? Porque eu já cansei, eu já fui em 20 médicos, eu tenho dor, e muitas vezes o diagnóstico não é feito. E essa paciente vive com dor crônica, uma qualidade ruim de vida. Bartolinite, ou seja, se eu estou falando de uma bactéria na parte vaginal, de uma DST, eu também posso ter a presença de Bartolinite. Posso ter patologias agora, digamos assim, sistêmicas. Por quê? Essa complicação séptica, essas bactérias, elas também podem migrar para outros locais. Então, eu posso ter artrite, miocardite, até conjuntivite, por conta dessas bactérias. E aí, nós precisamos decidir como nós vamos tratar essa paciente. Nós temos duas formas de tratar a paciente. O tratamento ambulatorial, em que eu vou dar a medicação e ela vai para casa tomando a medicação, e o tratamento endovenoso, que é o hospitalar. Quando eu opto pelo tratamento ambulatorial, isso daqui em casos não complicados, né? Em caso que eu não posso ter abscesso, o paciente não pode estar com febre, para eu optar por um tratamento mais simples. Eu vou entrar no quê? Com ofloxacino, um antibiótico, de 12 em 12 horas, ou levofloxacino por 14 dias. Eu também posso entrar com ceftriaxone intramuscular, associado à doxaciclina. Também podemos optar por uma cefalosporina de terceira geração associada à doxaciclina. E ainda posso optar por uma cefoxitina de 2 mg intramuscular associados à probenacina de 1 grama e doxaciclina. Sempre quando eu optar por um desses tratamentos, eu tenho que associar metronidazol ou um antibiótico que pegue anaeróbio. Por quê? Eu estou falando de uma infecção polimicrobiana. Então, eu tenho que pegar vários espectros de bactéria. Também, para vocês verem aqui, ó, a primeira escolha, geralmente, ó, eu posso entrar com ceftriaxona associado com azitromicina, ou, no lugar da azitromicina, eu entro com ceftriaxona associado à doxaciclina. E vocês vão ver que tratamento de infecção pélvica, ele é tratamento prolongado, é tratamento de quase 14 dias de antibiótico. Se eu estiver pensando no micoplasma, eu tenho que lembrar que muitas vezes o micoplasma tem resistência à doxaciclina. Eu também posso usar como alternativa, como outro protocolo, a presença de cipro, usar como antibiótico ciprofloxacina, associado mais uma vez com azitromicina ou com doxaciclina, tá? Então, assim, a gente tem que escolher de acordo com o perfil do paciente, de acordo com o quadro clínico que nós vamos ver a melhor opção antibiótica ambulatorial. Aí, Priscila, não deu certo, vamos supor, quando eu vou internar essa paciente? No caso de emergências cirúrgicas, vamos supor, eu fiz, minha paciente está com abdômen agudo, com abdômen indefesa, vamos supor, eu estou achando que é uma apendicite. Eu não posso excluir uma apendicite, alguma coisa cirúrgica. Então, eu preciso internar essa paciente. Eu vi que ela tem um abscesso tubo-ovariano, ou ela está com quadro de peritonite. O tratamento tem que ser internado. Se for paciente imunossuprimida, HIV positivo, internação. Pacientes que têm DIU, usuárias de DIU, existe uma grande contradição, se tira ou não o DIU. Não é obrigatório retirar o DIU, mas o tratamento, muitas vezes, ele pela via endovenosa e precisa de internação dessa paciente. Quando eu tentei o tratamento oral, mas a minha paciente não conseguiu tomar os antibióticos, ou mesmo eu não tive resultado desse tratamento. Ou quando a gente vê que a paciente já chega pra gente em um estado mais grave de intoxicação, evoluindo para uma sepse. E grávidas também. Grávidas que cursam com doença inflamatória pélvica também devem ser tratadas internadas. E como que eu vou fazer isso em âmbito hospitalar? Eu posso usar o ceftriaxone EV
associado ao metronidazol ou à clindamicina. Eu posso usar ciprofloxacina EV associada a metronidazol ou a clindamicina. Ou ainda assim, eu posso usar clindamicina com gentamicina. O que vai fazer eu escolher qual desses antibióticos vai ser o perfil da minha paciente, o estado clínico da minha paciente, se ela está gestante, se ela é imunossuprimida, como eu estou vendo ela clinicamente no momento da internação. Depois que eu trato essa paciente, tchau, ela vai embora, sumiu? Não. Nós precisamos reavaliar essas pacientes. Se ela está fazendo um tratamento ambulatorial, eu preciso que ela volte ao meu consultório com 72 horas, para eu reavaliar se ela melhorou. Agora, se ela está sendo hospitalizada, se ela não melhorou em 72 horas, eu preciso internar essa paciente, tá? E aí eu vou estar vendo ela de 2 em 2 dias, ela tem que voltar no serviço de ginecologia para a gente estar acompanhando esses sintomas. Caso os sintomas piorem, ela deve ser internada. Já para a paciente que está internada, é mais tranquilo, né? Ela vai ser avaliada 2 vezes ao dia, pela manhã e durante a tarde. E aí, se nós tivermos, nós precisamos, na verdade, avaliar essa resposta do antibiótico entre 48 a 72 horas. Caso ela tenha uma melhora dessa resposta, nós podemos avaliar a questão da mudança do antibiótico venoso para o antibiótico oral e aí sim liberar essa paciente para estar terminando o seu tratamento em casa. Então nós precisamos de uma melhora do estado geral, uma melhora do quadro térmico, ou seja, ela não está tendo mais febre, uma melhora evidente da dor na palpação ou no toque vaginal, melhora das suas provas inflamatórias, ou seja, uma melhora do hemograma, uma melhora do VHS, e a gente pode fazer o controle desses exames a cada 2 dias. O ultrassom, Priscila, eu vou fazer um ultrassom para ver se melhorou o antibiótico. Muito cuidado, esse abscesso ele não regride rapidamente. Então, assim, o que a gente faz muitas vezes, quando nós pedimos ultrassom a cada 2 dias, é observar se ele se mantém, se ele não rompeu, se não tem uma piora do quadro, tá? Mas dificilmente a gente vai ver a diminuição desse processo, até mesmo porque ele tem que ser reabsorvido. Então, se essa paciente não melhora, se a paciente está internada e ela não está melhorando, eu tenho que avaliar a necessidade de uma cirurgia, porque às vezes ela tem outros focos de abscesso. Não é só mais aquele abscesso na tuba. Ela pode ter um abscesso perihepático, ela pode ter um abscesso em fundo de saco, e aí a gente precisa avaliar isso. E precisamos avaliar melhor se ela não está tendo uma resistência aos antibióticos. Então, a partir do momento que a minha paciente ela tem uma melhora, a gente pode mandar ela para casa com esquema antibiótico oral para dar continuidade ao tratamento. Nós temos que lembrar que se existe um abscesso subovariano e ele tem mais do que 10 centímetros, eu preciso fazer cirurgia dessa paciente. Agora, se ele tem menos do que 5 centímetros, dificilmente eu vou precisar da cirurgia. Geralmente eu consigo a resolução pela antibiótico-terapia. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho. Espero que, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, entre em contato comigo, tá bom?